Olá, amigos. Esse é o último programa desta temporada do programa Livros que Iluminam, em que a gente está comentando acerca das obras da codificação espírita, os 5 livros fundamentais, o Pentateuco kardeciano, começando com o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. E uma série de obras de Emmanuel e de outros espíritos que apresentam comentários em torno destas obras do Pentateuco kardeciano. E nós temos, neste último programa desta temporada, a obra Estude e Viva. É uma obra muito importante porque ela foi psicografada por 2 médiuns e ditada por 2 espíritos. São os espíritos Emmanuel e André Luiz e os médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira, numa publicação da Federação Espírita Brasileira. E para a gente conversar um pouco a respeito desse livro, nós temos aqui a presença do Geraldo Kerm e também de Mairi Knupp, nos acompanhando uma vez mais. Este é o último programa dessa temporada, meus amigos. O que lastimamos, viu? Poxa. Vai dar saudade. Com certeza. Será que o nosso amigo que nos acompanha aí também tem gostado? Enfim, você fique à vontade para apreciar, para fazer as suas sugestões. Estude Viva é um livro um pouco diferente dos outros, porque nós tínhamos os outros livros, cada um deles fazendo comentário em torno de itens de um livro específico, não é? Religião dos Espíritos, Seara dos Médiuns, o Espírito da Verdade, Justiça Divina, em torno desses 4 livros da codificação. Agora nós temos o Estude Viva, que faz comentários em torno do próprio livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo, não é? A nossa produção escolheu aqui 2 temas relacionados entre si, que eu acho que o amigo que nos acompanha vai gostar bastante. Nós temos no capítulo, qual é o capítulo mesmo? 15. O capítulo 15, na seara doméstica. É o assunto que a gente tem para falar a respeito do lar, né? E Emmanuel faz o comentário, junto com André Luiz, dos itens 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, seu capítulo 14, e a questão 779 de O Livro dos Espíritos. A gente vai ver que tanto comenta o próprio, né, traz o comentário puxando para a base no Evangelho, como no Livro dos Espíritos. E os temas estudados aqui são crises em família, escola terrestre, função educativa do lar, laços consanguíneos, parentela e respeito mútuo. Geraldo, você estava comentando assim, antes da gente entrar aqui no ar, que esse é um livro diferente porque ele tem a ver com estudo propriamente, não é? Exatamente. Ele busca um enfoque um pouquinho diferente dos outros, porque ele se aplica muito a áreas de estudos das casas espíritas. E ele é importante que ele traz muitos temas contemporâneos, e ele abrange vários temas num capítulo só. Como você disseste, escola terrestre, os laços consanguíneos, a parentela, e a gente busca também essas respostas lá no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos, né? Exato. No Evangelho segundo o Espiritismo, Mairi, nós temos aqui a abordagem do honrai a vosso pai e a vossa mãe. Sim, é o capítulo 14 do Evangelho, honrai a vosso pai e vossa mãe, que trata da piedade filial, quem é minha mãe, que são meus irmãos, a questão da nossa família aqui na Terra, né? Uhum. É parentela corporal e espiritual, né? Tem uma diferença. Tem a diferença. Qual que é essa diferença? Então, a parentela corpórea é a nossa família dos laços consanguíneos mesmo, a materialidade, os nossos corpos, né? A parentela espiritual ela é muito mais abrangente, são os espíritos com que nós temos afinidade. Os espíritos que são nossos amigos, que são os nossos companheiros, né? Então, a parentela espiritual ela envolve também a questão da nossa vibração e dos nossos laços de vidas anteriores. Mas a gente poderia ter o contexto, por exemplo, da família consanguínea, corporal, e não ter nesta família também integrantes da família espiritual? É possível. Muitas vezes, por incrível que pareça. E muitas vezes são colocados. Kardec coloca aqui uma frase que eu gosto muito. O corpo procede do corpo, né? Uhum. E o espírito procede do espírito. Então, o corpo, ele procede do corpo. A nossa parentela
biológica, digamos assim, dos nossos pais, com o nosso corpo físico que vai trazer esse espírito. Agora, o espírito é individual. O espírito já vem de outra existência. Ele não foi criado neste momento. Ele não nasceu junto com o corpo. Ele já é eterno. Então, ele procede do seu espírito. E essa questão de ser colocado outros que não são das nossas afinidades junto a nós é muito comum. Por que isso acontece? Muitas vezes são expiações, né? Resgates de situações mal resolvidas no passado, ou então mesmo para você ou ajudar ou ser ajudado, né? Tem várias situações em que isso pode acontecer. Às vezes fazer novas amizades, não sei. Vai desenvolver novos laços, né? Sem Sim. dúvida alguma. A família é esse instituto que reúne espíritos afins e desafins. Existe, Geraldo, aquela questão da chamada ovelha negra? A gente poderia dizer isso? Eu acho o termo ovelha negra, que é muito utilizado, né? Como pode? Eu tenho 4 filhos, 3 são muito calmos, mas tem um que é realmente a ovelha negra. Será que ele é a ovelha negra ou ele veio para nós nos testar, ou ele veio para nós corrigirmos alguma falha lá do pretérito? Porque como somos espíritos, oriundos de espíritos, nós vemos lá de um pretérito que já passamos atrás. O esquecimento passado nos dá a certeza de que nós podemos cumprir essa etapa. Então, muitas vezes, não é uma ovelha negra. Pode ser uma ovelha colocada lá para que o rebanho se junte. Né? Ela age de maneira diferente, mas nós é que temos que, digamos assim, saber o que está acontecendo, ter a compreensão, ter o amor, praticar a caridade e estar junto dela e compreendê-la. E poderia haver também o oposto, por exemplo, ao invés da ovelha negra, a gente ter um espírito que renasce na família, mas numa condição bem mais adiantada do que os demais integrantes. A ovelha branca. São termos pejorativos, né, que a gente, claro, tem que fazer esclarecimento, porque isso é adotado vulgarmente, mas a questão, né, evidentemente, o que seria esse indivíduo? Seria um espírito diferente, um espírito mais evoluído? Isso acontece também? Assim como tem aquele que acaba sendo um pouco mais difícil, teria aquele que, de repente, parece ser bem mais fácil de lidar? Sim, tem muita variedade, né, no campo da família. Mas isso acontece também, às vezes, pelos motivos contrários ao de um irmão que causa problemas, por assim dizer, para ajudar, para servir de exemplo, né? Para guiar aquela família, de uma certa forma, ser uma liderança dentro da família, uma liderança espiritual, né? E a gente vê, né, a família, você que está nos acompanhando, nem sempre as coisas são tranquilas, serenas. Às vezes, pelo contrário, a gente tem um verdadeiro pé de guerra dentro do lar, não é? Como é que a gente pode interpretar isso, Geraldo? Olha, o nosso pretérito, as ações que fizemos lá no pretérito, são as consequências de hoje. E isso nós podemos interpretar como uma oportunidade de nós nos regenerarmos, de nós nos afinizarmos com aquelas pessoas. Poderão, a partir dessa parentela corporal, desses laços únicos de família, não ser espiritual, mas nós precisamos resgatá-lo. Então, muitas vezes, eles são colocados junto a nós para nós possamos resgatá-los. Poderá, numa existência futura, não sermos mais a parentela espiritual de fato, mas recuperamos com aquele próximo. Recuperamos. E, às vezes, não são só filhos, são irmãos, às vezes antagônicos, né? São irmãos, são parentes, primos, tios, aqueles que nos rodeiam ali, né? Que formam mais, né? É a parentela mesmo, né? São pessoas próximas. A gente não tem o caso, às vezes, de encontrar um amigo que parece ter muito mais afinidade do que propriamente alguém debaixo do lar, né? Dentro do mesmo lar. Sim. É a questão da parentela espiritual. Porque você tem uma afinidade com pessoas que não necessariamente estão no seu círculo familiar terreno, né? Às vezes você acontece, até numa viagem, você encontra uma pessoa que, meu Deus, parece que eu te conheço faz séculos, né? Tem uma afinidade muito grande, uma intimidade. E às vezes conhece mesmo, espontânea. né? Às vezes conhece mesmo. E são simpatias e comunhão de ideias, né? Até que nos colocam, são simpatias e comunhão de ideias. Exato. E isso acontece muito, né, gente?
Aqui no Evangelho, Kardec fala, né, os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são, na maioria das vezes, espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores que se traduzem por uma afeição recíproca na vida terrena. Exatamente. Isso ocorre de um modo, digamos, frequente e tal. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores que se expressam na Terra por um mútuo antagonismo. Eu não gosto de você, você não gosta de mim, não é? Aquela coisa assim, a fim de lhe servir de provação. Quer dizer, é uma prova que a gente enfrenta, não é? Esses desafios familiares. E aí ele vai fechando. Os verdadeiros laços de família não são, pois, o da consanguinidade, e sim os da simpatia de comunhão de pensamentos, que prendem os espíritos antes, durante e depois da encarnação. Essa questão de nós entendermos a questão reencarnatória, ela se torna muito importante nessa questão dos laços de família, porque nós teremos as compreensões daquilo que está acontecendo conosco, particularmente quando aquela for considerada a ovelha negra, né? Quando são aqueles espíritos bondosos que estão conosco e eles vêm com uma prova muito grande, né? Às vezes corrigir no seio de uma família, muitas vezes desregrada por apegos materiais, particularmente em apegos materiais, em valores amoedados, né? E ele vem com aquela humildade, aquela simplicidade. Exemplo, Francisco de Assis. Testemunho maravilhoso, não é? Exatamente. E nós vamos ver os textos de Emmanuel e de André Luiz, aqui do livro Estude Viva, sobre esse assunto, logo depois do nosso intervalo. Fique conosco, a gente volta daqui a pouquinho. Nós estamos conversando aqui a respeito do livro Estude Viva e tem a referência, né, Mairi, ao Livro dos Espíritos. Sim, questão 779. Na Marcha do Progresso, capítulo 8, da terceira parte do Livro dos Espíritos. Na 779, a pergunta é a seguinte: o homem colhe em si mesmo a força para progredir ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? A resposta: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e do mesmo modo. É então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Qual a conexão que Emmanuel, né, e André Luiz estão fazendo ao puxar essa questão 779? A questão primordial, ele nos coloca ali por meio do contato social. Qual a célula do contato social que nós temos? É a família. Família. É a família ou o contato social? É a célula básica, né? A célula básica está ali. Então, ele nos coloca que a questão do progresso está em nós termos esse contato social com esses espíritos, né? Sim. A família permite isso, né, Mairi? Sim, não, é o contato mais importante, porque é o contato que, a princípio, vai durar a nossa existência inteira, certo? A gente não... não tem como desfazer os laços que nós temos com nossa família. Por mais que você esteja longe, você ainda está ligado àqueles espíritos, de certa forma. Porque foram os espíritos que te trouxeram para este mundo e que te ensinaram, te educaram. Então, eu queria até destacar uma passagem aqui do Estude Viva, do capítulo 15, que Emmanuel nos diz: em qualquer circunstância, é necessário observar e observar sempre que fomos transitoriamente colocados em regime de intimidade a fim de aprendermos uns com os outros e amparar-nos reciprocamente. E que maior intimidade tem uma relação humana na família? Né? Além, claro, do casamento, mas é família também. Sim, sim. Então, a família ele é o contato mais íntimo que nós temos com qualquer outro ser humano. E é o contato mais importante, porque ele agrega muitas funções que vão determinar como vai ser o nosso comportamento, né, ao longo da nossa existência. Quando você tem a oportunidade de estar bem mais próximo, né? O próximo mais próximo que está junto de nós é o familiar, não é? Sim. Nós estamos morando, né, debaixo do mesmo teto, quer dizer, é uma questão de proximidade mesmo, até para conhecer, não é, o outro. Sim, e resgatando a questão que nós colocamos no bloco anterior, que é das ovelhas negras, dos espíritos diferentes. Se eles foram colocados dentro da sua família, é porque você tem que resolver aquilo com ele.
Se tem uma pessoa que ela é um exemplo dentro da sua família, aproveite a oportunidade de aprender com ela. Ou se tem uma pessoa que é uma pessoa que pode ser ajudada de alguma forma, não perca a oportunidade de ajudá-la, porque se ela está dentro da sua família, é porque essa responsabilidade é maior do que qualquer outra. E não é casual, né, Chá? Não é casual. E veja bem, aí nesse contexto que a Maria falou, e o Geraldo também já tinha tocado, a questão da célula social, e quando nós temos na família, nós não podemos simplesmente virar as costas, que temos certos compromissos com aqueles que estão próximos a nós, que estão no nosso convívio diário, que muitas vezes a gente ajuda ao próximo um pouquinho mais distante, longe, mas até um certo ponto, eu não vou fazer mais, e não se compromete. Mas dentro da célula familiar nós temos compromissos importantes de uns ajudarem aos outros. É um compromisso mútuo, recíproco, não é? Que diz aqui na questão 779, né, tia? O Emmanuel aqui vai fechando essa primeira mensagem, contextualizando, né? À vista disso, quando o mal se nos intrometa na seara doméstica, quer dizer, quando há intromissão do mal, evitemos desespero, irritação, desânimo e ressentimento. Que não oferecem proveito algum. Só atrapalham, né? Acabam com o nosso julgamento e nossa capacidade de ver além daquela situação e interpretá-la de maneira diferente. Mas é extremamente difícil, não? Porque no lar a gente às vezes perde paciência, né? Fica irritado, colérico, fala que não deve, não acontece isso. É dentro do lar que nós temos nossas maiores provações, né? Porque é justamente na intimidade. Quem está ali te conhece quase que por inteiro, sabe o que você pensa, sabe o que você faz, sabe como você reage às situações. Então, as provações dentro do lar, além de elas terem uma responsabilidade, nós temos uma responsabilidade muito grande com elas, elas são as mais difíceis, porque envolvem pessoas com as quais nós temos relações muito íntimas. Né? E é onde a gente vai dar os maiores testemunhos, né? Não tenha dúvida que a gente vai dar os maiores testemunhos. E essas pessoas são envolvidas. E uma concepção que acontece em todas as famílias muito interessante. Quando muitas vezes um filho, ou mesmo nós fizemos alguma coisa errada, a primeira pessoa que vai nos chamar a atenção é aquela pessoa que está mais próxima de nós. Que mais nos conhece. Que mais nos conhece. Não é aquele amigo lá das saídas de vez em quando. Só vê as coisas assim. Eu não vou interferir na vida dele. Mas nós temos que fazer isso. Então, nós também nos colocamos na situação, muitas vezes, não de algozes, mas de corretores daquilo. E muitas pessoas não admitem essa correção. Eu sempre dizia para os meus filhos, o primeiro a te chamar a atenção para corrigir seremos nós. Exatamente. Até porque a primeira pessoa que a sociedade vai cobrar quando aquela pessoa cometeu algum erro, pelo menos a minha realidade é essa. Quando eu faço alguma coisa errada, ou quando algum amigo meu faz uma coisa errada, a primeira coisa que pergunta é: cadê a mãe desse menino? Cadê o pai dele? Não deu educação, está solto. Aí vem André Luiz, né, completando aqui com Por Nossa Vez. Acho tão interessante o título, ainda aqui no capítulo 15 do Estude Viva, na seara doméstica, ele vem dizer por nossa vez, quer dizer, o que nos cabe fazer, não é? Nessa relação na família, onde se reúnem, né, espíritos distintos, são indivíduos, cada um tem a sua maneira de ser, de agir, enfim, e a gente tem todo um exercício de compreensão, não é? E ele diz assim: espíritos marcham em gradação infinita nos campos da evolução. Apresentamos os resultados do nosso esforço na vida diária. Então é interessante, né? E você vê que ele coloca lá, espíritos marcham em gradação infinita nos campos da evolução, em todas as moradas da casa do meu pai. Mas ele coloca aqui o resultado de nossos esforços na vida diária, aquilo que estamos hoje. Isso. Sim. Não adianta a gente sonhar, né, com algo assim extraordinário, maravilhoso, e a gente se esquecer do dia a dia, do passo a passo, né? Sim, ele também coloca aqui: ninguém vive desligado da supervisão divina. Somos examinados constantemente. Sem pressão, né? Interessante. É um Big Brother divino, isso? Um Big Brother divino, né? Mas essa questão de sermos examinados constantemente nos leva à reflexão da nossa consciência, de procurarmos fazer o melhor, né? Sabe que estava lendo um trecho de Joana de Ângeles e comentava exatamente sobre a consciência, dizendo que quando a gente tivesse uma certa insegurança, uma dúvida, alguma coisa assim, não buscássemos na nossa consciência a resposta e que a gente pudesse, né,
com reflexão, ela usa esse termo, né? Reflexionar, a gente vai ali encontrar as respostas para as nossas melhores decisões e ações dentro da nossa consciência. É como nos diz a questão 621, né? Está escrita a lei de Deus ali, então a gente tem que trabalhar isso, né? Olha que coisa linda, André Luiz. Há criaturas no passo inicial do progresso. Encontramos a perfeição infinita agindo e servindo à frente de todos. Tem que reconhecer, às vezes, aquele que é um pouco diferente do que a gente acha, ele tem todas as suas qualidades, às vezes pode ser um espírito que ainda, né, esteja aprendendo alguns passos que a gente já tenha dado, quem sabe. E se nós sabemos um pouco mais, ou estamos um pouquinho à frente, a gente tem a obrigação, não é, de estender as mãos. Assim como tem aqueles que estão à frente de nós, isso no progresso, no processo evolutivo é perfeitamente natural, não é? Sim, e Emmanuel, ele faz muita associação com, não só Emmanuel, mas também os espíritos consultados no Livro dos Espíritos, no Evangelho, eles fazem muita associação dos seres humanos que ainda estão em desenvolvimento com crianças, né? Então, a gente tem que olhar os nossos irmãos do mesmo jeito. Aquele irmão que não tem uma capacidade tão grande de compreender as situações, nós temos que ajudar ele como se ajuda uma criança. Claro que não tratar ele como criança, né? Nem sempre. Mas você tem que ter a mesma paciência que você teria se fosse seu filho. Se fosse uma criança que está te perguntando o tempo todo a mesma coisa. E, de certa forma, nós somos todos crianças espirituais, né? Sim. Aos olhos de Deus, imagina. Se nós estamos na nossa evolução, passamos por um mundo primitivos e agora, no mundo de provas e expiações, estamos colocando a pontinha do pé no mundo de regeneração. E tem os mundos ditosos e os mundos superiores à frente, temos muito caminho para fazer. Temos muito. Agora que a gente começa a adentrar, se tiver merecimento para isso, digamos, num caminho que seria talvez a metade, né? A metade. Que é o mundo de transição, a transição da transição. Então, aqui ele diz assim, hoje o nosso vizinho pode ser visitado pela experiência difícil, amanhã provavelmente será a nossa vez. Olha, isso aqui é globalização. Colocada claramente. Imunes, né? E isso está num contexto diário, a globalização, como tu falou. Hoje nós recebemos as notícias do mundo inteiro na hora, no mesmo momento em que acontece. Como nós estamos envolvendo, né? Será que amanhã nós podemos estar envolvidos em catástrofes, em acidentes, em problemas de doenças endêmicas, essas coisas aí? Será que nós podemos ser atendidos? Então, a dor que bate a porta aí, né, do vizinho vai chegar na nossa, né? E daí eu reporto para o título. E por nossa vez, o que estamos fazendo? E ele pergunta, por nossa vez. Ele não diz assim, por sua vez, por nossa vez. Nossa vez, o que nos cabe fazer, né? O que nos cabe fazer. Mairi, e o fecho da lição aí com o André Luiz? Ele encerra fazendo meio que um apanhado, porque ele dá exemplos de coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer. E aí ele continua. A lei julga imparcialmente aqueles que costumamos julgar. Todavia, a mesma lei avalia-nos os mínimos atos com integridade indefetível. Será julgado com o mesmo... é justo para todo mundo. A mesma lei se aplica a todos. Exato. Não há como fugir, conforme a gente, né, viu a questão do céu e inferno. Mas é também a satisfação que a gente tem de saber que os nossos esforços terão os seus resultados, as suas recompensas, não é isso? Serão julgados conforme, na medida que julgares, né? Por isso a vida em família é um desafio, né? Não é simples, não é fácil, mas é uma bênção, né? Que a gente precisa aproveitar, valorizando, respeitando o nosso próximo, que está mais próximo de nós, no mesmo ambiente doméstico, porque são irmãos em humanidade e quiçá possamos, no esforço contínuo, de fazer com que essa família, daqueles que são membros, né, consanguíneos, possam se tornar também efetivamente integrantes da mesma família espiritual. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho aqui na FEB TV. Permaneça conosco. Estamos aqui com Geraldo e Mairi conversando sobre o livro que é Estude Viva. Ele faz comentários em torno do livro dos Espíritos e também do Evangelho segundo o Espiritismo. E vemos agora uma lição muito interessante, que é o capítulo 38 do Estude Viva, Espíritas em Família Não Espírita. E vai tratar, não é, dos deveres dos pais, a equipe doméstica, a escola do lar, a família e obrigações, pais terrestres, reajustamento. São temas ainda voltados exatamente para a família, que é uma das maiores necessidades que a gente tem.
E remonta lá, né, Mairi, ao Livro dos Espíritos, que é Sim. o livro principal do Espiritismo, para tratar desse assunto aí. Está na questão de número 208. 208. 208. Da segunda parte, no capítulo 4 do Livro dos Espíritos, falando sobre as semelhanças físicas e morais. A pergunta da 208. Os espíritos dos pais exercem alguma influência sobre os dos filhos após o nascimento? A resposta: muito grande. Conforme já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Isso constitui para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Ou seja, a educação dos filhos, tanto relacionada com o nosso plano terreno quanto a espiritual, moral, é responsabilidade dos pais. É interessante isso, né? Quer dizer, é tão curioso que a única palavra que os espíritos utilizam para espíritos de nossa evolução mediana, não é, como missão, é a paternidade. E aqui a gente vê essa palavra repetida, que o trabalho de educação dos pais perante os filhos é uma questão de missão, não é? Sim. E que se a gente falhar, naturalmente, nós vamos ter a nossa responsabilidade, né? Então, os pais influenciam, sem dúvida alguma, não é, Geraldo? Sem dúvida alguma. E veja bem, nós temos que ter a concepção correta que nós estamos recebendo um espírito individual no seio da nossa família como filho ou filha em uma existência. Isto é, ele foi colocado e há um motivo para ter sido colocado na nossa família. Nós já vimos nos módulos anteriores que estudamos muitas vezes não só aqueles que são afins, mas também aqueles que não são afins. Mas mesmo assim a responsabilidade é uma só. Nós temos a responsabilidade sobre a educação e particularmente a educação moral desses filhos, né? Nesse tópico aqui do Estude Vivo, em que a gente tem a mensagem de Emmanuel, né, que trata dos espíritas em família não espírita, e também a mensagem de André Luiz falando de pontos perigosos para os pais, são duas questões bem interessantes. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, né, Mairi? Sim. Que eu vejo assim como um dos itens mais tocantes, porque vai tratar exatamente, já nas instruções dos Espíritos, está lá no capítulo 14, né, quando fala numa longa mensagem, não é, Geraldo? É uma mensagem exatamente assim, eu diria completa. É Santo Agostinho, em 1862, lá em Paris, falando exatamente sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Isso. No capítulo 14 do Evangelho, em instruções dos espíritos, né? A primeira parte já é a ingratidão dos filhos e laços de família, no item 9. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É especialmente desse ponto de vista que vamos considerar para analisar suas causas e seus defeitos. Nesse ponto, como em todos os outros, o Espiritismo projeta a luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. E aí ele continua falando que a ingratidão é uma revolta, né? Como ele já colocou aqui, é um fruto do egoísmo, é a incompreensão dos filhos para com os pais. É uma coisa muito difícil, né? Porque realmente se tem algo desagradável, que seja, acho que mais, como ele coloca aqui, né? Seja, você até usa a palavra forte, né? Que é algo que causa até revolta, que ele fala, né? Ódio, né? Causa ódio e tal. Mais assim. ódio, não. Porque essa questão da ingratidão dos filhos, né? Porque os pais acabam fazendo praticamente tudo para com os filhos e de repente você tem uma ingratidão. Essa ingratidão, nossa, não existe nada que poderia ser tomado como pior, né? Porque os pais se sentem arrasados quando vêem o comportamento do filho nesse sentido, né? Agora, como lidar com isso? Santo Agostinho, ele, durante essas instruções que ele nos passa, ele tem muitos lenitivos, digamos assim. Mas ele nos coloca a compreender a ação, aquilo que está acontecendo, isto é, compreender o porquê desses laços, que essa família foi constituída, quais os resgates. Isso é a primeira compreensão. E ele nos fala através da caridade, que ele coloca que é a caridade.
Mas, normalmente, nós temos que entender que esses laços que unem, os antagonismos que unem essa família, eles são movidos por alguma coisa que fizemos um pelo outro. Então, em uma existência, nós viemos para ser os algozes, a outra existência é a vítima. Então, existe uma palavra nesse meio que ele coloca para nós, que é o perdão. Nós temos que cessar esse processo, digamos assim, que Manuel Filomeno de Miranda fala, que essa corrente obsessiva que um exerce sobre o outro, rompendo ela através do perdão. Mas só para entender um pouco, Geraldo, a gente vem para ser algoz ou para ser vítima? Não, de maneira alguma, nós viemos para recuperar. Esse aqui é o detalhe. Mas se nós continuarmos desse processo, passarmos essa existência não compreendendo quais os laços que nos unem numa família, nós realmente vamos ser vítimas ou algozes, digamos assim, quase que involuntário, porque não tivemos a ação para resolver aquilo que está proposto para nós, né? E aí entra o amor, o perdão, a caridade. O perdão e a caridade. Fundamentais, né? A gente vê aqui, pegando então aqui a ideia da mensagem de André Luiz, pontos perigosos para os pais, não é? Olha só, são detalhes, não é? Porque a gente também fica pensando, por vezes a ingratidão dos filhos não é propriamente fruto da própria educação. Porque às vezes nós, como pais, não educamos da melhor maneira. E a ingratidão do filho acaba sendo uma consequência. Aí André Luiz vem dar aqui algumas dicas, né, Mairi? Orientações aí de como a gente se comportar, não é? Sim, e eu queria destacar algumas palavras-chave que se repetem durante a explanação, que elas são sempre no início dos parágrafos. Sim. Desconsiderar, distanciar-se, desconhecer, desinteressar-se. Né? São a distância, é a negação da intimidade. Porque você está na família, você está ali para ser íntimo daquela pessoa e conhecer aquela pessoa em sua integridade, né? Tudo sobre ela, e orientá-la baseando-se nesse conhecimento. Então, a partir do momento que os pais eles se negam a ter essa intimidade com seus filhos, eles já estão errados. Né? Tem que assumir essa intimidade da família, essa conexão que foi imposta pela reencarnação. Quer dizer, coisa interessante, né? A reencarnação acaba até nos impondo essa situação e a gente tem que saber aproveitá-la, não é? Porque senão a gente fica, embora próximos, muito distantes. Aí não adianta nada, né? E o que o André Luiz fala, ele complementa a lição anterior do Emmanuel, né, que nos diz espíritas em família não espírita. O exemplo que eu tenho é da minha família. Minha família não era espírita, mas eu considerava meus pais uns bons cristãos, apesar de não serem católicos só, não eram de frequentar, mas as atitudes do meu pai e da minha mãe sempre foram de mostrar para nós o caminho correto, ter respeito às pessoas, ter uma moral, saber valores importantes. Então, essa conceituação, espíritas em famílias não espíritas, né? E nós temos hoje em dia muitos dos nossos filhos que ainda não despertaram, né? E a gente tem que fazer como esses pontos perigosos. É o que a Mairi falou, não distanciar-se, não desconhecer, não relegar-lhes, né? Outras coisas que não sejam o caminho moral correto para resolvermos isso, né? Exato. Quer dizer, nós temos duas situações, porque são duas lições complementares, a gente faz a conexão, não é? Exatamente. Porque às vezes a gente tem essa situação, conforme você está falando na prática, de uma pessoa só, no caso da família, ser espírita, né? As outras não são. Mas às vezes há esse entendimento cristão, religioso, enfim, ou às vezes não. As pessoas podem até não estarem vinculadas a qualquer religião. Mas se nós formos os únicos, né, Geraldo e Mairi, a gente tem que prosseguir na nossa fé, na nossa convicção, realizando o trabalho que precisa ser feito, sem querer convencer e impor nada a outro, né, aquele que está mais próximo, inclusive, convidá-lo, evidentemente, e não deixar de fazer o que precisa ser feito. Por exemplo, o culto do Evangelho no lar, né? Eu estou sozinho, como é que eu vou fazer? Faça sozinho, não tem problema. Sozinho. No fundo, você não vai estar sozinho, porque vai estar sempre reunido, né, com os amigos espirituais que têm interesse no bem. Então, fazer isso também e praticar, viver, né, seguir em frente. Agora, os pontos perigosos para os pais aqui é essa questão da educação em si, não é? Sim. Exatamente. Ele coloca umas coisas do nosso cotidiano. Tem uma mais adiante. Repreender por simples capricho ou deixar de corrigir quando necessário. Olha só.
Isso é uma coisa muito do nosso cotidiano. Os tempos atuais, muitas vezes, pelas zonas de conforto e comodismo, eu não vou me incomodar, esse menino quer tal coisa, eu vou dar para ele. Será que aquilo é o mais coerente para fazer naquele... É necessário para ele ou é um supérfluo, né? E o que virá depois como consequência. Sim, é uma fuga, né? Porque tem pais que não fazem isso porque tem medo de serem odiados ou medo de começar uma intriga, né? Mas tem gente que entende o lar como um lar bom, um lar que não tem discussões, um lar que não tem brigas. Isso. Mas, na verdade, o lar bom é o lar que tem brigas e discussões em cima do melhoramento de cada um. Né? Soluções, né? Construtivas, exatamente. Brigas e discussões que não aprimoram em nada o ser humano, eles realmente não são bem-vindos. Agora, a partir do momento que todo mundo senta e começa a discutir para o melhoramento do ambiente familiar... O diálogo, né? Fraterno exatamente. Mesmo, sincero, é isso, né? E a gente vê que esses pontos perigosos é sempre buscar, de fato, ter atenção para com os filhos, num processo educacional que seja, né, próximo, através do diálogo, da conversa, da orientação segura. Então, os nossos filhos são espíritos, não é? A gente precisa considerar isso, são indivíduos, e nós queremos agradecer a você que tem nos acompanhado. Estamos encerrando aqui uma temporada de 12 programas acerca da explicação da codificação espírita, em torno desta coleção que Emmanuel e outros espíritos nos trouxeram pela psicografia de Divaldo Franco e Valdo Vieira, ou melhor, de Chico Xavier, não é? E Valdo Vieira, livros publicados pela Federação Espírita Brasileira. E contamos com a presença agradável aqui de Geraldo Kemi e também da Mairi Knupp, nos acompanhando, sempre gentis aí. Muito obrigado a vocês. Viu? Obrigada pela oportunidade, foi muito bom participar de todos esses programas. Muito bom, sentiremos saudades e eu concito a todos que, estudando a codificação, adquira esses livros, veja que vocês vão buscar muitos subsídios para o seu dia a dia e particularmente para os seus estudos. Afinal, né, Xará, Geraldo, Mairi são livros que iluminam. Nós agradecemos a sua presença, a sua companhia e convidamos para que esteja conosco em próximas temporadas do Livros que Iluminam aqui na FEB TV. Muito obrigado pela atenção.